é com Murilo Rocha. Olá, Murilo. Deixa eu só trazer aqui alguns ouvintes. Claro. Acho que você vai querer falar sobre isso. A gente estava falando aqui das eleições, em quem votamos, coisa e tal, e várias participações. O Luciano, lá de Contagem, tá falando: bom dia, Lucas e Luciana. Me lembrem quem votei para deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. Ele fala que o segue nas redes sociais, fez uma lista no Twitter. Olha que bacana, para acompanhar as publicações, e quando tem alguma dúvida sobre a atuação dele ou dela, eu acesso o portal da Assembleia, da Câmara, Senado, etc. Ele fala: penso que dessa forma conseguimos verificar se ele traiu ou não nossa confiança e se merece novamente o voto em eleições que vai disputar futuramente. Esse é o consciente mesmo, Luciano. Perfeito. Boa, Luciano. E teve um outro ouvinte aqui, cadê? Já conhecido nosso, mandou um áudio. Alô, Band News, bom dia, aqui é o Juscelio. Eu lembro muito bem em qual fosse o candidato que eu votei na eleição passada. Acompanhei eles aí, ouço muito jornal, esse jornal da Band News aí. Me arrependi, tá? Os camaradas sumiram, agora eles voltaram de novo aí. Um abraço a todos. E tô arrependido, não voto mesmo mais não. Tchau, Eita. um abraço. Dá tempo de fazer diferente então, hein? Mas tem, né? Pede seu voto, só. Ei, Juscelio. Tamo junto nessa. E só mais uma aqui, lá no chat do YouTube, a Maria de Jesus fala que lembra e se arrepende. Ela faz uma descrição aqui, agradecendo a participação dela também. Obrigado, Maria. E aí, Murilo? Pois é, grande Juscelio, né? Bom que ele fala já num ritmo já cantado, assim, muito bom de escutar o Juscelio. E importante é que a Band News não te decepcione, viu, Juscelio? Se decepcionar, você nos cobra aqui, mas continua nos escutando. Mas realmente, gente, eu ia falar sobre isso, eu vim escutando, também cheguei um pouco atrasado, mas estava ligado aqui no rádio escutando o Lucas e a Luciana com a reportagem sobre a questão da reeleição. E aí eu queria falar realmente que a gente tem que ficar muito atento e vendo o nosso ouvinte participando aí, falando disso, nossos ouvintes, né? Porque, primeiro, é muito desigual, como trouxe a reportagem, o candidato que está concorrendo à reeleição com aquele que está tentando pela primeira vez. O candidato à reeleição, primeiro que ele usa parte da verba dele do mandato, chamada lá verba para divulgação do mandato, ele usa para se reeleger, ele usa para fazer campanha eleitoral e usa desde o primeiro dia que foi eleito. Ele fica 4 anos fazendo campanha do mandato dele, ou seja, ele já sai numa situação muito à frente de quem nunca concorreu. Então, quando ele chega na eleição, mesmo que ele não tenha feito nada, ele já fez aquele tanto de santinho, adesivo, propaganda em rede social sobre a figura dele, ou seja, a figura dele acaba sendo conhecida. Mas isso não basta. E aí, muito importante essa participação dos nossos ouvintes, super conscientes sobre isso. Tem que acompanhar. Às vezes é difícil, mas hoje com as redes sociais, com a internet, é muito mais fácil. Você entra lá no Google e pesquisa o nome do seu deputado, vai lá em notícias, pesquisa o nome dele. Vê se ele fez alguma coisa, se tem denúncias contra ele também. E outra coisa, gente, a grande maioria desses deputados que estão saindo na reeleição, deputados federal, estadual, você vai ver, não fez nada. Isso tô falando de forma empírica, mas arriscaria que de 80% a 90% não fizeram nada. Você vai buscar lá, o cara frequenta lá o legislativo, de terça a quinta, sabe, propõe um projeto inócuo lá, que sabe que nem vai passar, geralmente um dia de alguma coisa, uma homenagem a não sei quem, coisas inúteis, que não vai mudar nada a sua vida, não participa de votações decisivas, não toma partido em votações importantes, né? Vota lá de forma meio escondida, ou então vota com a maioria ali para compor com o governo, para receber verba para sua região. E é isso, não faz mais nada, né? Claro, é importante receber verba para a região, ainda mais quando estamos falando que deputado federal, que às vezes pega emenda parlamentar estadual também para regiões de Minas. A gente estava até comentando sobre um deputado mineiro que já está há muito tempo aqui, que é importante para a região dele. Então, assim, isso tem que ser levado em conta também, mas não basta, gente. Eu acho que eu fiquei até surpreso aqui com o retorno dos nossos ouvintes de falar que estão acompanhando mesmo, porque a gente tende a não acompanhar. Às vezes é uma pessoa simpática, bacana, legal ali, boa de entrevista, mas você vai ver, não fez nada, não fez absolutamente nada, mas fica usando durante 4 anos aquela verba do mandato para ficar divulgando, né, o nome dele, as supostas ações que ele fez, né? Ou seja, o cara é reeleito e no outro dia ele já começa a fazer campanha para a próxima eleição e vive disso. Quantos deputados aí já estão no 5º, 6º mandato e você vai filtrar, vai ali espremer, o cara nunca fez nada, a profissão deputado e nunca fez nada. Então é fundamental nesse momento, viu? Assim,
E outra coisa, eu acho muito importante essa renovação. A gente fala muito de renovação, de representatividade, acho fundamental. Eu não vou aqui boicotar quem está tentando a reeleição, não, que acho, né, tem deputados aí, parlamentares que merecem a reeleição pelo trabalho bem feito, mas mesmo alguns aí que fizeram um bom trabalho, por que não também renovar? Acho que é importante renovar. E a questão da representatividade é fundamental. Estava entrevistando uma professora outro dia aqui essa semana, falando das questões das mulheres. Gente, a mulher é a maioria do eleitorado, 52% a 54%, eu não tenho certeza, e apenas 15% no parlamento. Ou seja, olha a discrepância, né? Então está na hora de a gente começar a ter essa representatividade, porque a ideia do parlamento é justamente representar o que é a sociedade. E hoje isso não acontece. Hoje são grupos muito bem organizados que elegem seus representantes e tem mais força lá. Tanto você vai ver o perfil dos parlamentares, são homens acima de 40 anos, brancos, empresários. Esse é o retrato da sociedade brasileira? Homens brancos acima de 40 anos, empresários? É o retrato da nossa sociedade? Não. Essa não é a população brasileira, mas é o que está lá em maioria no Congresso. Então é muito importante a gente virar essa chave. E isso é no voto mesmo, é na representatividade. É você falar, olha, eu vou votar um cara aqui que representa, por exemplo, a questão racial ou a questão de gênero, né, feminina, é mulheres, tal. Isso é importante. Parece assim, não, essas pautas, não sei o quê, mas é importante. Né? Exatamente, é importante. Porque hoje que domina são, como eu disse, entidades muito bem organizadas que elegem os seus, né? E não dão a mínima para outras questões. Então é importante você, mulher, às vezes achar lá, não só por ser mulher, né? Achar a mulher que você se identifica com a proposta, que você acredita, que você confia, né? A pessoa aí também, né? Uma pessoa que acha importante essa questão racial. Então olha um deputado ou uma deputada que brigue por essa questão, que tenha um passado, né, de luta por questões raciais. Então, eu acho importante, acho muito e fundamental a renovação, porque os parlamentares tendem a ficar encostados, né? Fica encostado ali, o cara fica profissão reeleição. Ele ganha e já começa a trabalhar no ano seguinte para a reeleição dele, não faz mais nada. Vive para isso. Exato, bota ali assessores que vão trabalhar para a reeleição dele, com esquemas, às vezes, até esses famosas rachadinhas que devolvem salário para o próprio parlamentar. Essa coisa da verba de divulgação de mandato vira uma campanha eleitoral desde o primeiro dia que ele foi eleito. Então eu acho fundamental a renovação. Busca aí nomes de pessoas que você acha interessante que talvez nunca tiveram uma chance. Acho legal, né? Se for para se decepcionar, vamos nos decepcionar com gente nova, né? Porque assim, os que estão aí, muitos deles já nos decepcionaram mais de uma vez. Então não vamos repetir os mesmos erros, não. Acho muito importante essa discussão de renovação do parlamento. A gente sempre subestima o papel do parlamento no Brasil. Durante muitos anos, né, ficamos concentrando muito a preocupação em presidente, governador, prefeito, os chamados cargos do executivo. Mas eles sozinhos não Exatamente, eles são importantes, mas os cargos do legislativo, e a gente tem visto aí nos últimos governos, né, principalmente o presidente, como que às vezes as ações do executivo dependem muito do legislativo, né? O legislativo às vezes trava a pauta, às vezes derruba presidente. Então é fundamental também de ter um legislativo que represente os anseios da sociedade e não de grupos muito organizados, como às vezes grupos de empresários, às vezes grupos religiosos, às vezes grupo ligado ao agronegócio, que são pessoas que têm poder econômico e já são muito bem organizados enquanto instituições, né? Então a sociedade precisa aí pensar, a população, o eleitor precisa também pensar em se organizar de forma a realmente nós temos a representatividade de negros, de mulheres, até dos indígenas. Enfim, é importante, né? Muita gente acha, isso é bobagem. Não, a sociedade é assim. Como eu disse, a sociedade não é feita de homens brancos acima de 40 anos, empresários, que são hoje a maioria que compõe o Congresso Nacional. Não é essa a nossa realidade. Muito pelo contrário, né? Então o Congresso tem que ser realmente um espelho da nossa população, das nossas diferenças, né? Então, para isso, a gente tem que votar, renovar, furar a bolha, né? Furar a bolha, buscar, fazer um pequeno exercício mesmo de pesquisa em quem pode ser eleito e depois, como bem fez nossos ouvintes também, acompanhar, né? Acompanhar e não acreditar nessas falsas promessas, né, gente? Aí, em qualquer nível. A gente tá vendo a questão aí do Auxílio Brasil. Outro dia teve um debate aqui da Band, um candidato falou do R$600 que vai manter. Agora já chegou o orçamento. Ano que vem, R$400, R$200 a menos. 405. Pois é, então R$195 a menos.
né? Então, assim, é muito ficar atento também ao que é promessa eleitoreira e o que é realmente um projeto de mandato. É isso, Lucas, Luciano, mas é fundamental esse momento, viu, gente? Foco no legislativo também. É isso, total. O Leonardo, nosso ouvinte, cadê a mensagem do Léo? Aqui, falando que se lembra de todos os candidatos que votou e ele complementa falando que todos estão indo otimamente bem. Que bom, então. Olha, Léo, parabéns. Que bom. O Léo então avaliou bem, hein? Pela percepção dele. Votou bem. Percepção dele, sim. E um ouvinte também. Estou escutando a Band News agora. Meu nome é Júlio César. Estou escutando um comentário sobre os deputados, 80%, 90%, que não fazem nada. E isso é justificável, pois eles entram, quase 95% desses deputados entram através do voto de legenda. Eles não são a maioria, eles não têm voto suficiente para entrar como voto de maioria. Eles entram como voto de legenda. Um abraço. Obrigado, Júlio César. Eu rodei aqui a mensagem do Júlio, até porque é um assunto que oportunamente a gente pode discutir, essa questão do voto de legenda. Até a importância dele, porque tem muito que o Júlio falou, que tem muito encostado de partido que acaba entrando ali mesmo em um puxador de votos. Isso teve muito nas últimas eleições, mas o voto de legenda cumpre um papel que é importante também de melhor representar os demais partidos, né? Ou partidos que não conseguiriam ali trazer talvez mais eleitos. Mas é uma discussão boa que o Júlio trouxe, até pra gente pautar aqui numa oportunidade futura, viu, Júlio? Até pra gente explicar isso pro eleitor também. A ideia do voto de legenda, né? Na teoria ele é muito bom, muito importante mesmo para dar, às vezes, né? O cara identifica com aquela causa do partido e vota no partido. Isso é super importante, que ajuda a eleger parlamentares daquele partido, mas foi muito desvirtuado, né? Nos últimos anos nas eleições por causa disso. Às vezes o partido escolhe propositalmente partidos pequenos, sem expressividade nenhuma, até pagam ali para um candidato sair, um candidato que chama puxador de voto, né? Um candidato, às vezes um artista, uma celebridade, uma subcelebridade que tem muito voto e ele acaba ali arrastando mais 2, 3 parlamentares e às vezes é um partido que a gente chama legenda de aluguel, né? Que foi criada ali só para atender interesses fisiológicos, enfim, não tem princípios ideológicos importantes, né? Então, um exemplo clássico, nível nacional, Tiririca. Exatamente, foi um grande puxador de voto, né? Levou com ele muita gente, outros parlamentares, assim, isso é histórico, mas essa é uma discussão que a gente tem que fazer, porque muita gente nem sabe, né, gente? Assim, essa questão do quociente eleitoral, como é que funciona, né? Então, isso um dia acho que é interessante entrevistar alguém para explicar, né? Como que funciona aí os números, cada partido, a partir de tantos mil votos, o partido tem direito a tantas cadeiras, né, no parlamento. Isso é interessante, né? Esse sistema proporcional que ainda funciona, que é o que rege aqui no Brasil. É isso. E a gente vai te ajudando aí nesse processo eleitoral, não é? Levantando essas discussões, tentando entender melhor esse nosso processo que é tão complexo, mas importante a gente saber, até para na hora do nosso voto a gente fazer aí boas escolhas, ou pelo menos nessa expectativa de estar fazendo uma boa escolha, porque igual o Murilo comentou, só para decepcionar, né? Daqui a 4 anos a gente fala, votei um cara diferente, uma pessoa diferente, mas foi péssimo. Ou não, né? Vai que você é surpreendido positivamente. São 10 horas e 19 minutos.